A semana passada falámos de um caso de maus tratos numa creche em Rabo de Peixe, lá nos Açores. Nossa Inês Freira, nossa repórter, foi até lá e tem muito para nos contar. Bom dia, Inês. O que é que já apuraste? Conta-nos. Muito bom dia, Hernani. Foi precisamente devido ao choque que estas imagens provocam e que estas imagens mostram e também ao facto de haver ainda muito por revelar que sentimos a necessidade de vir aos Açores. Estou neste momento à porta da creche Casa do Povo em Rabo de Peixe. Vim até aqui e eu e o Nuno Martins durante estes dias conseguimos recolher alguns depoimentos chocantes de pais, mas antes disso queria dizer relativamente a muitas das informações que ainda não são conhecidas que estes alegados maus tratos por parte destas funcionárias foram agora denunciados em maio, mas pelos vistos já são antigos. Há aqui a suspeita de que desde 2023 que estes maus tratos seriam constantes. Ainda assim, antes disso, ainda na direção antiga, haveria relatos de maus tratos por algumas funcionárias, por algumas auxiliares e até por estagiárias. Terão ido ao encontro do antigo diretor desta creche em Rabo de Peixe e terão denunciado alguns comportamentos menos corretos por parte destas funcionárias, mas o que é certo é que o diretor nunca fez nada, o antigo diretor. Ou seja, ouvia estas queixas, mas nunca terá agido e tentava até encobrir, e algumas das pessoas que denunciaram estes maus tratos terão sido ameaçadas se o fizessem às autoridades. Portanto, estamos aqui perante uma situação que não será de agora, será já antiga, terá sido encoberta, mas agora finalmente foi descoberta pelo atual diretor desta creche que, após uma denúncia de suspeita de maus tratos por parte de uma mãe, acabou por instalar câmaras ocultas no refeitório. E essas imagens a que tivemos acesso de facto mostram estes comportamentos agressivos, estes maus tratos por parte de 4 funcionárias que estão acusadas de maltratar estas crianças. São chocantes, estes meninos eram expostos de facto a coisas que não deveriam ser. Os pais confiam na creche, ou confiavam pelo menos na creche para deixar os filhos, e de facto foram depois confrontados com estas imagens. Houve inclusive uma manifestação para que estas 4 funcionárias fossem expulsas da creche, mas vamos ouvir na primeira pessoa os pais de algumas crianças que ficaram chocados quando assistiram à brutalidade destas imagens. O seu filho foi uma das crianças vítimas de agressões. Já tinha notado algum tipo de comportamento estranho nele? Sim, já. Porque o Miguel, entretanto, começou-nos a dizer algo em casa, como, por exemplo, a funcionária deu a bolacha. Depois, mais tarde, a funcionária puxou os cabelos e ele mencionava como é que era feito. Mas eu ficava sem perceber, porque como a funcionária que ele se estava a referir era tão querida, tão amorosa, dava-lhe tanto amor, tanto carinho, e dizia várias vezes que o Miguel era a alegria dela, eu cheguei a pensar que os atos que ela fazia, que ele estava-me a referir, podiam ser gestos de carinho e não daquela forma, porque ela tanto brincava com o psicológico da criança como brincava com o meu, quando me vinha entregar o Miguel ao colo, porque ela vinha com tanto amor e ela dava as pancadinhas na testa, aquelas pancadinhas amorosas, por isso confundi-me no aspecto da bolacha, que podia ser uma brincadeira amorosa e o menino tivesse a confundir, mas não, ele estava certo desde o primeiro dia e eu, mãe, é que estava... não há palavras. E quando é confrontada com as imagens que mostram as agressões ao seu filho, aí é que percebeu a gravidade da situação? Sim, senhora, eu fiquei sem chão e só chorava, eu só chorava mesmo. Eu só me culpava, como mãe, por não ter acreditado no Miguel, porque as crianças não mentem e eu devia ter visto o meu menino. Em relação ao Miguel, a Lisandra tirou-o desta creche? Tirei, sim, senhora. Tirei porque não confiava ainda em 2 elementos que lá estavam. Em relação a estas 4 funcionárias que são suspeitas das agressões,
Dizia-me que continuam a fazer a vida delas normal. Normal. Nós, como mães, estamos mais desgastadas, estamos sem forças e as funcionárias que fizeram as agressões estão na Vila de Rabo de Peixe como se nada estivesse ocorrido. Nós, pais, esperávamos que de imediato elas fossem para casa retiradas da instituição. De imediato dispensas, mas não. O antigo presidente desta creche dava trabalho a qualquer pessoa que fosse bater à porta dele. Eu não pensava que as crianças poderiam estar em risco. Ele sabia das supostas agressões, mas ele fechou os olhos porque estava a marimbar. E uma que está de férias, que ela supostamente sabia das agressões, até ela faz adeus para as câmaras e as crianças a chorar. Elas, pela frente, tratavam-nos bem, a nós e aos nossos filhos, e quando chegávamos a casa víamos marcas de beliscões. A minha filha tem as pernas todas negras, a minha filha cheguei a vir com marcas de beliscões na cara e nos braços, e dentadas de crianças. A minha filha tinha a boca toda queimada, com sequelas na boca. Elas lá na creche diziam que era aftas, e na verdade a minha filha tinha a boca toda queimada. E disse-me também que a sua filha, a dada altura, começou a dizer que as auxiliares batiam nos amigos. Exatamente, a minha filha fazia queixa de as auxiliares baterem nos amiguinhos e diziam que elas davam chapadas na cara. Ela fala só nessas três, que davam beliscões, arranhões e chapadas nas crianças e atiravam contra a parede. E ainda existe mais agressoras ali dentro que ainda estão ao serviço. Todas as crianças passaram por agressões, não foi só 2 ou 3, todas elas passaram. E só queria, no fim, que todas estivessem a pé. Há uma revolta muito grande, sabendo que não podemos fazer nada ainda, mas a minha vontade não era essa. Isso foi uma monstruosidade e nós pais estamos muito revoltados. Eu só espero que elas paguem bem caro lá dentro da cadeia o que elas fizeram a essas crianças. Só espero que elas ardem no inferno. Meu filho dizia o nome das pessoas, ia para a creche, ou dava gritos, não queria ir para ela, várias vezes não queria ir para a creche, chorava muito, e eu depois vejo tudo sujo para casa, cheio de cocô, roupa, maltratada, sorte, não tirava a minha fralda à criança, gritava mesmo, quando eu dizia ir para a creche, eu não queria ir para a creche de maneira nenhuma, depois a todas as vezes pegava no meu filho, eu dava gritos, não queria ir para ela, como dela, meu filho tinha nódias negras, e sempre magoado, e elas diziam que era cair. Na casa de banho, devia-te ter câmaras e não tem. Devia-te ter. Tem tudo ao lado, menos nas casas de banho. O que elas não faziam, meu filho. Não se sente segura em ter aqui o seu filho? Não sento-me segura, porque o meu filho, tanta vez que eu vinha buscar aqui às 4 horas, o meu filho ainda tinha a comida toda na boca. E chegava cá fora, o pequeno metia tudo fora, de nervos. Difíceis de ouvir, mas o que é certo é que há imagens, também elas chocantes, a mostrar o que se passava naquele refeitório. Foram muitas as crianças vítimas de maus tratos e são muitos também os pais que agora descobrem que os filhos estiveram expostos a este tipo de comportamento, e precisamente por isso vou falar agora com um casal que teve o filho nesta creche durante alguns anos e que agora foi o próprio menino a relatar aquilo que sofreu. Exatamente, ou seja, ele começou a relatar a nós, estávamos a ver os vídeos, ele estava ao nosso lado, quando ele começou a falar e a contar que uma fulana fazia isso, que a outra fazia aquilo, e pronto, começámos a gravar, e assim, eu fiquei chocada com aquilo que o meu filho estava dizendo. Era nos dormitórios, ou seja, o meu filho nos dormitórios batiam, nos dormitórios não deixavam ir à casa de banho, o meu filho fingia que dormia com uma delas, ou seja, um autêntico terror. Na hora da comida, eu acredito que foi uma vítima também, porque o meu filho, para comer, era péssimo, comia muito pouco, e ainda hoje já, mas eu acredito que tenha sofrido muito também. Temos também aqui o pai, que me dizia há pouco que houve comportamentos que começaram a estranhar porque em casa agia de uma forma e depois aqui eram-lhes dito que agia de outra. Sim, o Xavier, desde que o meu filho sempre foi uma pessoa muito querida, muito amável, em que ele tornou-se uma pessoa muito dura, fria. A gente mesmo em casa, ao tentar corrigir ou aquilo ou aquilo,
chamando a atenção, vê-se mesmo que ele é mesmo uma coisa fria. Ele tornou-se um pequeno frio, tá bom? E é o seguinte, já são muitas as provas do que se passou nessa vila e queremos que a justiça seja feita pela justiça, não pelo povo. E somos pais e temos amor pelos filhos que a gente mete nesse mundo, que é assim, a gente mete nesse mundo e a gente empurra-lhes para a vida. Elas não lhes empurrarem para a vida, empurrarem-lhes para os traumas. Esses filhos precisam de ajuda psicológica, não temos isso. Os pais, já temos as nossas dores do dia a dia, já passamos. Mais uma dor. A gente está sem solução, ninguém está se manifestando. E eu estou aqui em nome de Rapés e por todos os pais que passarem por isso, crianças, por todos esses anos, que façam alguma coisa. Somos todos pais e já fomos um dia filhos. Muito obrigada. Cláudia, eu perguntava-lhe só, enquanto mãe, ter noção disto, mas ver o que é que se passa é difícil. Muito, porque eu imaginei na pele daquelas mães que viram aquelas imagens chocantes. Imaginei o meu filho ali sentado, imaginei o meu filho com o seu próprio vômito, a ser puxado pelos cabelos. O meu filho próprio falou e disse que o meu filho era atirado. Elas pegavam nele, atiravam-lhe contra a parede, fechavam-lhe dentro de um quarto. Ou seja, o meu filho era tratado como um animal. Como aquelas crianças, porque aquilo é chocante para qualquer mãe. E assim, eu acho que a vila de Rabo de Peixe está indignada com isso, porque isso nem os animais se faz, muito menos crianças indefesas. Eu acho que pronto, é assim. Eu acho que a justiça tem que agir, mas tem que agir de forma correta. Não, ou seja, eu acho que só afastá-las de lidar com crianças é pouco. Isso é um crime. Elas cometeram um crime e um crime grave. E eu acho que elas têm que pagar ou na cadeia, têm que pagar de forma justa. Obrigada. Fica aqui este depoimento emocionante de alguém que nunca está preparado para ser confrontado com imagens dos próprios filhos a serem vítimas de maus tratos. Mas, Hernani, isto não fica por aqui e daqui a pouco voltamos com mais informações. Muito obrigado. Grande trabalho. Mais uma vez, bom dia. Nós já nos encontramos ali noutros temas, agora estes que são sérios. Caso do Carmo, há aqui muitos crimes a serem descritos. Há aqui crimes de maus tratos a crianças. São pessoas especialmente indefesas. Exatamente, vulneráveis, crianças que não podem defender-se. E há crimes cometidos não só pelas pessoas que nós vemos ali a atacar as crianças, como também pelas outras que estão ali ao lado e nada fizeram para evitar que aquilo acontecesse. Atenção, porque há crimes por ação e crimes por omissão. O senhor encontra ali crimes por omissão também? Encontro, nitidamente. E todos aqueles, desculpe interromper, Carlos, mas todos aqueles que tiveram conhecimento, eventualmente tiveram conhecimento e nada fizeram para estancar a ação. Pode ser mais difícil a prova, mas pelo menos nestas imagens nós vemos pessoas a atuar sobre as crianças criminalmente e outras a assistir. E o que é que foi feito? Ali, naquele momento, não se viu nada. Não se viu uma defesa daquelas crianças que estão ali vulneráveis. E depois é preciso saber, a investigação aí é importante que seja feita ao pormenor. Desde quando é que isto acontecia? Sim, mas se há testemunhos ou não. Não há ali crimes prescritos, como ainda há pouco falava aqui em off. Não há. Não encontra. Mesmo em relação àquela criança que só agora contou. Isto é muito importante, só agora é que houve conhecimento. Isto é uma questão muito importante, porque tem que haver uma investigação que apure desde quando é que acontecia este comportamento, ou estes comportamentos. Não importa se é só nesta direção, se já acontecia, se já acontecia em direções anteriores, desde quando, tem que se ir apurar que outras crianças, mesmo que já não frequentem esta escola, este IPSS, que já não... Como, por exemplo, interessante ter referido isso. Que já não frequentem... Que já não frequentem esta IPSS. Esta IPSS. Ou seja, esta instituição a quem todos nós, do Estado, pagamos. Sim. Mesmo crianças que já não frequentem este EPSS, que possam ter sido vítimas de maus tratos e que só agora venham denunciar, porque ao verem estas imagens acompanhadas dos pais, comecem a relatar, os pais só estão a ter conhecimento agora e, portanto, só agora é que podem apresentar queixa. O crime não prescreveu.
Portanto, aconselho todas as famílias que os filhos frequentem ou frequentaram esta instituição a falarem com os seus filhos para perceberem se os seus filhos foram vítimas de algum tipo de maus tratos. Se foram vítimas de maus tratos, estão a tempo e devem se dirigir às autoridades locais e apresentar queixa. Os censos de 2021 falam em 8.000 habitantes nesta zona. O Soutor ainda há bocado referia-me quantos? 2.660. A petição tem 2.660 pessoas fizeram um abaixo-assinado. Nesse abaixo-assinado exprimiram bem o que pensam e o que sentem sobre tudo isto. A população de Rabo de Peixe é uma população humilde que vive do trabalho da terra, mas essencialmente do trabalho da pesca e da indústria transformadora da pesca e de alguma construção civil. É gente de trabalho que tem que ser respeitada, como é óbvio. Naturalmente tentámos ouvir o outro lado da história, mas Inês, será que conseguiste falar com as agressoras? Bom dia, Hernani. Nós tentámos naturalmente ouvir o outro lado, porque a história tem sempre várias versões e gostamos sempre de dar a oportunidade a ambos os lados de se defenderem, de se explicarem e, nesse sentido, tentámos ir ao encontro das 4 funcionárias acusadas de maus tratos. Conseguimos chegar à fala com uma e esta foi a reação. Sim? Sim, boa tarde. Estou a falar com a Cláudia Vieira. Está sim. Olá, Cláudia, boa tarde. Eu peço desculpa de estar a incomodá-la. O meu nome é Inês Freire, eu sou jornalista da SIC. Eu queria só tentar perceber com a Cláudia, tendo em conta que nós estamos a par das informações e temos acompanhado este caso e temos aqui alguns testemunhos, tanto de pais como do diretor e tudo mais, seria importante também... Foi esta a reação, não conseguimos obter qualquer tipo de esclarecimento, mas conseguimos sim chegar à fala pessoalmente com outra das 4 funcionárias acusada de maus tratos que nos recebeu, que acabou por se mostrar numa primeira instância pronta para falar connosco, mas depois o advogado não autorizou. Ainda assim, deixou claro de que as 4 funcionárias dizem que as imagens foram manipuladas, não está a ser dita toda a verdade e há ainda muita coisa por esclarecer. Foram estas as declarações que conseguimos obter em off por parte de uma das 4 funcionárias, mas pegando na pergunta que a Ana Luísa estava a fazer em estúdio, há quanto tempo é que estas agressões acontecem? Não se sabe, é precisamente isso que está também a ser investigado. Há relatos de que acontece há vários anos e estas 4 funcionárias que são mencionadas na acusação estão na creche há mais de 10 anos. Todas elas trabalham aqui há mais de 10 anos. Se exercerem maus tratos ao longo do tempo em que aqui estamos a falar de muitos anos a que estas crianças estão expostas a agressões, a maus tratos, a insultos. Sim, porque muitas vezes eram insultadas, ouviam coisas que nenhuma criança nem nenhum adulto deve ouvir, mas de facto eram pronunciadas por estas 4 funcionárias, alegadamente, pelo menos é o que está na acusação. Além disso, está também na acusação de que o contrato destas funcionárias era para dar as refeições corretamente às crianças, tratar e garantir da sua higiene pessoal, mas olhando para estas imagens chocantes, de facto, não é isso que se vê. Estas crianças eram sentadas à força nas cadeiras para comer no refeitório. Quando não comiam ou quando demoravam a comer, eram obrigadas a comer à força. Muitas vezes vomitavam a comida e o próprio vómito. Eram obrigadas a comer o próprio vómito à força, com várias palmadas na testa para que o fizessem rápido e muitas vezes quando pediam para ir à casa de banho ou não era permitido ou era permitido, mas as funcionárias eram demasiado agressivas e muitas das crianças acabavam por fazer xixi nas calças e só eram limpas quando a hora da refeição terminava. Muitas delas eram forçadas ao ponto de ficarem, como ouvimos também, com feridas na boca, ao ponto de sangrarem e esse sangue ficar nos babetes. Comportamentos esses que os pais também estranhavam. Quando as funcionárias eram confrontadas com isso, diziam que nada se passava e muitas vezes diziam que as crianças tinham comportamentos incorretos. Pergunto-se, perante todas estas imagens e todas estas descrições, não seria normal o comportamento ser assim?
É um caso que está em investigação para apurar todas as informações que faltam, que são muitas. O diretor da Casa do Povo agiu em conformidade com os processos legais, fez queixa, denunciou a situação, não prestou declarações precisamente porque o caso está em segredo de justiça, mas diz que podem contar com ele para aquilo que for preciso. Muito obrigado, Inês Freire. Doutora, eu não lhe vou perguntar se estas crianças têm marcas. Queria era que nos explicasse como é que as agressões produzem marcas a longo prazo. Podem produzir a vários níveis, desde medos, a níveis de perturbação de ansiedade, à perturbação de stress pós-traumático, hoje em dia tão amplamente falada, descontrole ao nível do esfíncter anal, os xixis nas fraldas, crianças que usam fralda até mais tarde. As anureses e essas coisas. As anureses, ecopreses, não é? Não estava a procurar não usar nomes tão técnicos, mas para as pessoas perceberem, crianças que deixam de conseguir controlar ou que nunca chegam a conseguir obter o controle, não deixar de usar a fralda para dormir ou durante o dia, os medos, as dificuldades em ficar sozinhas, a dificuldade em se separar do pai ou da mãe, porque têm medo, porque não se sentem em segurança, e outras questões ao nível mais tarde da sua saúde mental ou desenvolvimento de doença mental. Muitas vezes a grande dificuldade, ou até mesmo danos a nível neurológico. A dificuldade muitas vezes neste tipo de casos, é que este tipo de agressões, os danos, só se vêem, ou os danos maiores, anos depois. E por isso eu volto a alertar. Se estamos a falar, ou se há aberta a hipótese de que podemos ter crianças mais crescidas que possam ter sido vítimas de maus tratos ao frequentarem este estabelecimento de ensino, então é importante que os pais, que os filhos tenham andado nesta creche, percebam, olhem, falem com os filhos, percebam se existem de facto sinais, que possam ser sinais coincidentes com este tipo, com estes que falámos aqui e outros, procurem ajuda dentro dos centros de saúde, junto dos psicólogos dos centros de saúde ou do hospital e percebam se os filhos relatam situações destas, que viveram situações destas quando frequentaram este infantário e façam queixa à autoridade. Não prescreveu, porque se tomarem conhecimento, só estão a tomar conhecimento agora, porque isso ajudará a dar força a um eventual processo e ajudará na investigação do Ministério Público. Muito obrigado. E agora queria falar com o avô. Não. Não com o investigador, não com o jurista, mas com o avô. É difícil observar qualquer avô, qualquer avó, qualquer familiar não consegue ver estas imagens sem sentir uma repulsa enorme e uma não compreensão. Porquê? Porquê é que isto acontece com estas crianças? Quem são estas pessoas? Quem são estes agressores que à frente de toda a gente conseguem fazer o que vimos aqui? Mas eu tentei ali um largo índice de manipulação. Quando aquela mãe dizia que a cuidadora do filho dizia isto, aquilo e aquilo outro, e depois as imagens revelam o contrário. Mais grave ainda, porque vendem uma história, que é isso que se passa aos pais. Não, o seu filho é um menino querido, é a pessoa que eu mais gosto, é tudo isso, e depois a criança aparece em casa com marcas, ou a queixar-se, ou sem se queixar porque não é capaz de descrever o que é que está a acontecer, mas que agora, perante essas imagens, os pais, todos eles, estão a pensar: será que aconteceu o mesmo à minha criança? Esta dúvida é uma dúvida que vai desgastando, vai ferindo por dentro. Vai fervendo as pessoas a lembrando. Posso levantar outra hipótese? Desculpa interromper-vos, que é uma hipótese que até levantar aqui outro risco. Sim, mas depois eu quero acabar. Sim, peço desculpa, Carlos. É que pode ser um padrão de comportamento e um padrão educacional. Se as pessoas foram educadas assim, elas não só vão reproduzir aquilo no local de trabalho, como vão reproduzir aquilo na sua família. E podem educar os seus próprios filhos assim. Peço desculpa ter interrompido. Sim. Não, tem razão. Não, eu ia dizer que o que é grave aqui é, faça as imagens, façam um relato rápido das autoridades, que o Ministério Público não tenha sugerido a aplicação de medidas de coação, de suspensão do exercício do trabalho destas senhoras. Fica a sua mensagem tão eficaz e tão oportuna. O Ministério Público que haja já agora.